Então, bom dia a todas. Vamos começando. Hoje vamos fazer a aula de setembro, que é totalmente sobre as apostilas. Então, não temos mais bibliografia é, de suporte e vamos direto para um repasse do básico um, básico 2 e médio um. Em primeiro lugar, aqui estamos, eu vou tirar aqui. Eu escolhi dos trabalhos alguns tópicos, não achei que fosse mais relevante aprofundar alguns tópicos, porque o assunto, no geral, é complexo. Então, não existe essa linearidade assim tão explícita. O primeiro do tema desse mês era a problemática da individuação, o primeiro tema. E eu escolhi porque aqui tem uma coisa importante para a gente entender. Primeiro, é uma problemática, ou seja, não é um processo tranquilo e simples. Tem uma questão. Problemática aqui não quer dizer que seja um problema, mas que existe uma questão problemática, conflituosa, há contradições. E isso porque a Montefoschi, revisando Jung, ela identifica que, de base, de fundo, existem duas tendências em nós. Por um lado, a tendência a nos individuar e, por outro lado, a tendência a nos identificar. Isso porque o ser humano é um ser coletivo, é um ser social, e o grupo, fazer parte de qualquer comunidade é essencial para a identidade humana, essencial. Por outro lado, também é essencial para a identidade humana se diferenciar desse grupo. Essa dualidade existiu, perpassou a história humana o tempo todo e perpassou na dicotomia, ou seja, criando polos opostos que nunca se conversam e que geram, na verdade, novos grupos alternativos. Então, a pessoa sai de uma identidade grupal para uma outra identidade grupal e repete o mesmo padrão. Então, não resolveu, é o que se chama de solução neurótica. Cabe ao indivíduo achar a solução a isso. Por isso existe a psicanálise. E a psicanálise é exatamente a tentativa de resolver um conflito, que já na psicanálise freudiana a gente pode identificar que é entre o conflito de emergir como sujeito naquele triângulo edipiano original. Eu sublinhei a palavra equilíbrio, marquei aqui. Cabe ao indivíduo achar um equilíbrio entre esses dois aspectos, assumindo sua própria existência individual em meio ao coletivo. Essa é a ideia correta, assumir a própria existência. Porém, essa diferenciação não pode ser completa, a menos que a estima própria do sujeito se encontre diferenciada fora do papel social ou do valor que lhe foi atribuído. Caso contrário, questionar o coletivo significará questionar o seu próprio valor. Primeiro, vamos pausar para pensar sobre a palavra equilíbrio. Eu sublinhei algumas outras palavras nesse dia de hoje, porque a gente precisa tomar cuidado com a linguagem. A linguagem representa uma mentalidade, representa uma forma de ver a vida. As palavras que a gente usa falam muitíssimo do lugar onde nos encontramos, da cultura que temos, da ponto de vista sobre a vida e de quanto não estamos diferenciados também. Porque equilíbrio é uma palavra muito amada, muito procurada. Equilíbrio. É uma palavra linda. O equilíbrio significa que não há tensão, há um ajuste da situação. Mas não é essa a palavra. Eu vou voltar. Esse é o equilíbrio. Você procura na internet equilíbrio. O que que vem? Vem isso. O equilíbrio é uma distribuição, né, de energias, de lugares, de tarefas, de méritos não se pode, mas de gratificações, etc., para que todo mundo fique bem. Como vocês podem observar, o equilíbrio leva à estaticidade.
Não tem como, não. Você tem que ficar parado. Tem que ficar parado. Na minha opinião, esse conceito e essa busca está na base da espiritualidade oriental, o próprio Buda. Que é aquele lugar, né? Onde você não é atingido pelas paixões humanas. Então você entra nesse equilíbrio. Só que aí você não faz nada. No sentido que você tem que, para manter o equilíbrio, você não acaba não podendo sair do lugar. Que é o que acontece com muitas situações neuróticas. Por isso que as pessoas não mudam, têm dificuldade, de abrir a cabeça para novas ideias, de expressar até o que elas sentem, porque sairiam do equilíbrio. O equilíbrio leva a uma rigidez, a uma estagnação. Então, eu não posso olhar muito para lá, não posso pensar muito e certamente não posso trazer à tona sentimentos, porque eles seriam como o quê? Os tsunamis. É, eu quero voltar agora à questão da diferenciação, porque aí a gente continua depois lá. É, a questão da autoestima, isso não parece óbvio à primeira vista. É óbvio, mas não é óbvio de forma alguma. O indivíduo que não é individuado, né, que é o lugar de onde todo mundo vem, é um indivíduo que segue alguma autoridade. O grupo é uma autoridade, já. O que significa? Que o grupo pensa desde o time de futebol e depende do nível de consciência. Consciência mais baixa, o time de futebol já é a minha família. Há um nível mais alto, que são Conselho Federal de Psicologia, tá? O grupo me define. Todo grupo tem um polo de autoridade, né? Que nem que seja o livro onde estão escritas as regras, a Bíblia, as regras implícitas, né? As normas de comportamento, o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. O grande pai lá, né? Então, a minha ação vai ter que espelhar isso para eu pertencer ao grupo. Senão, eu sou excluído do grupo. E quem eu sou? Se a minha identidade está no grupo, quem eu sou? Aí vamos voltar agora para o meio familiar, que é onde começamos, né? Todos. O que que acontece? Para você aderir a um punhado de regras que sejam corretas, incorretas, que sejam autoritárias, que sejam mais mansas, que sejam explícitas ou nunca ditas, tem uma forma de se comportar, de escolher, de pensar em cada lar. Tudo o que entra em conflito com isso poderia vir a entrar em conflito, surge como uma ansiedade, uma agitação, uma irritação, uma angústia. E tudo aquilo que potencialmente, porque nem chega a virar um pensamento, todas as emoções que não encontram um lugar no meio, no grupinho em que nós nascemos, também ficam é, produzindo agitação interna, que você chama isso de ansiedade, pouco importa, déficit de atenção, tudo isso faz parte do cenário. Então, as coisas que você não tem como trabalhar, como verbalizar, como reconhecer, permanece nesse lugar criando uma turbulência que se manifesta em comportamentos, sendo criança, em choro, naquilo que as pessoas chamam de birra, e comportamentos não aceitáveis, etc. O que que acontece nessa hora? Como que isso é acalmado, entre aspas, superado? Pela mãe. Pela mãe. A mãe, ou seja, a função materna, que esteja no pai ou na mãe, é quem vai passar a mão na cabeça ou vai seduzir, acalmar a fera na jaula com alguns subterfúgios. Subterfúgio pode ser o doce,
pode ser o presente, pode ser o videogame, pode ser o celular, pode ser uma conversinha fiada, vai acalmar. A função materna no contexto é suavizar, é amansar a coisa para que a autoridade paterna seja aceita, seguida e tenha lugar. Então, o que acontece? Que a pessoa, diante daquela autoridade, a pessoa, assim, o jovem, não tem absolutamente condição, no grandíssima maioria, de entender exatamente do que se trata, do que está acontecendo. Mas ele percebe um desconforto, uma revolta. Essa revolta ele nunca chega a traduzir essa revolta num pensamento, numa proposta de vida, de ser nova e numa ação. Porque antes de chegar nisso, ele é basicamente drogado pela mansão, pela mansidão materna. Logo, o indivíduo nunca consegue ter a força interna para sustentar aquela tensão de se perceber dentro de um grupo e, ao mesmo tempo, algo nele está sendo rejeitado pelo grupo, não tem lugar. E aí, o que que ele faz, né? Ele não consegue sustentar, verbalizar, trabalhar, que é o que a gente faz em análise. É para isso que serve a análise. E é isso que vira a função anímica, né? Que daí que emerge a função anímica. E se você não consegue traduzir o que você sente numa linguagem compreensível, racionalmente compreensível, e depois ver como que isso se insere na realidade, não tem como você ter nenhuma individuação. Aí, o que que fazem as pessoas? Elas abandonam a, o que dentro de si se opunha de qualquer maneira ao sistema vigente e abraça o sistema para manter todos os sintomas vivos. Ela pode criar alternativas, né? Fantasiar ser diferente porque vai pintar o cabelo de verde, vai ter tatuagens por todo o corpo, etc, etc. Mas não é a essência. Agora, para a gente resolver a individuação, a gente não pode estar na mentalidade ou isso ou aquilo, porque se eu amo essa bendita de uma família, ou pelo menos amo agora, eu me identifico com ela e eu sinto dentro de mim outras vozes que se contrapõem a isso, o que que eu faço? É aí que entra a dialética. Não tem como ter o equilíbrio. Eu procurei na internet dialética e deu, entre outras coisas, isso. Novamente, temos um problema de linguagem que mostra uma confusão intelectual, que é seríssima. A dialética tem uma ideia inicial, esquece a pergunta ali, nova ideia e junção das ideias. Errado. Levemente certo, mas leva a uma percepção errada das coisas, bem em conformidade com o equilíbrio. Bem em conformidade com uma mentalidade que tem dificuldade em aceitar o conflito, onde todo mundo tem que estar de bem com todo mundo, onde é difícil falar não. Esse é o resultado. Uma ideia dessa potência é reduzida à junção das ideias. O que é uma junção? É pegar duas coisas e colocar numa salada. Por isso que tudo acaba em pizza. Nada disso. Essa visão se assemelha àquela da lógica clássica. Quem fez isso? Isso é um slide de aula de alguém. Não entendeu o que é dialética. Está ainda nessa percepção. Ou seja, eu tenho A, depois vem B, e aí eu tenho C, numa lógica linear. E com isso a gente elimina o conflito, elimina o sangue, o suor, a luta, a angústia, a guerra. A lógica que subentende a dialética é a lógica
essa hegeliana, onde o percurso é, em primeiro lugar, espiralado. O que significa que é inclusive é uma espiral ascendente. Então, eu passo por situações parecidas, por outros ângulos, eu as enxergo por outros ângulos, enxergo mais e evoluo assim. Eu nunca deixo para trás uma situação definitivamente porque eu fiz uma escolha um dia, porque eu entendi uma coisa um dia. É uma fantasia da lógica clássica que se aplica, sei lá, à mecânica de carro, se aplica à matemática, mas não se aplica à psique e ao espírito. Eu deixo definitivamente uma coisa para trás quando eu estou num lugar tão mais alto que aquilo lá já sumiu da minha visão, já foi completamente digerido. Aqui, aí eu vou para a Itália, né? Porque a Itália tem uma tradição de briga muito mais, né? Você sabe, o italiano é briguento, né? O brasileiro não é briguento. O italiano é briguento. Então, aqui a dialética tese, que é uma afirmação. Todos os homens são uma porcaria. Antítese, não, não, os homens não são uma porcaria. Vocês verem que tem dois exércitos aqui? Essa antítese, ela não é pacífica. Ela não é tranquila, não tem nenhuma porcaria de equilíbrio nessa antítese. Isso gera desconforto. A síntese não é uma justaposição de ideias, uma junção de ideias, como se eu criasse uma ideia um pouco mais longa. Não, a síntese é um produto do encontro dessas duas contradições que se debatem, salvam o que em si é uma transcende as posições numa nova realidade superior, mais avançada, que de alguma forma engloba as duas anteriores. Ela não é uma mera negação. A antítese é uma negação. É dizer, não, isso aqui não. Não é verdade, é a briga, a esquerda, a direita, essas coisas de criança. Essa, que não tem solução. A síntese é a aquisição de uma posição mais elevada que consegue abraçar as duas, transcendendo-as e, ao mesmo tempo, superando-as. Essa é a superação. É, aqui temos a. No nossa psique, então, isso aqui, então, na dialética, o que acontece? Você está aqui na família, até os teus 10 anos. Você está embebido de ambiente familiar, identificado com o teu grupo familiar. Você chega na adolescência, vamos imaginar uma situação assim, bem explícita, em que você percebe outras coisas, você começa a se sentir de outra forma e você rejeita a tua família. Você a rejeita. Você, através de amigos, da mídia, do teu próprio desenvolvimento, você percebe um monte de coisa e você rejeita. A síntese é quando você supera essa fase da revolta adolescencial e se descobre como numa nova realidade que você criou, não sendo meramente a oposição à tese, à família. Porque se você permanecer no núcleo familiar por muito tempo, você encarna a oposição que faz parte do jogo da dinâmica familiar. E você não desenvolve uma nova realidade. Então, a nova realidade seria a síntese, em que você entende por conta, assim, dentro de você, sem mais estar brigando com ninguém, os elementos novos que te atravessaram e que, portanto, criaram a contraposição, os processos dentro da realidade concreta, porque é fácil você se rebelar aos 15, 17, 18, 20 anos, né? Mas criar uma nova realidade é muito difícil. E aí não tem como você negar as tuas raízes. Você pode ultrapassá-las de milhões de anos, mas você vai ter que trabalhá-las. Então você sai dessa briguinha. Você tem que entender o que é, as, as- por exemplo, você vai ter que entender os traços que você tem em comum com os teus familiares, até com aqueles que você menos gosta.
né? Você vai ter que entender o que significou, o que você criou, que tipo de mecanismo você criou, e etc, etc. Essa aqui é a síntese que leva à construção de uma nova identidade. A dialética do espírito, da natureza, enfim, do espírito de Hegel, ele parte da ideia. Se vocês observarem, a gente tem uma ideia. É claro que Hegel está olhando o espírito na sua dimensão universal, não individual. Então, tem uma ideia, eu diria, permanecendo nessa dinâmica aqui. A ideia é você ver que teu pai ou tua mãe é isso e aquilo. E você pode estar absolutamente correta ou correto. Agora tem a natureza. A natureza aqui, vamos dizer que a natureza é que você tem traços, você criou, se criou lá. Você desenvolveu comportamentos assim assado até para se distinguir que nem necessariamente são verdadeiramente teus ou que estão a serviço do teu desenvolvimento. Então tem que fazer as contas com a realidade concreta. Quem que você acabou sendo, querendo ou não? Você pode ter a ideia de que fulano, ciclana fez errado isso, mas você é o produto daquele grupo também. Aí você tem que se ver na concreto para criar uma nova síntese. Aí você supera. É, Agora, se a minha identidade pessoal está ligada à tese, eu nunca vou sair do lugar. Isso daqui é a unilateralidade. Aqui podemos acabar em duas unilateralidades. Ou seja, você não consegue enxergar a ambiguidade do teu lugar. Que no teu lugar existe a possibilidade implícita de outro lugar, de outro ponto de vista, de outra versão, etc. Ordem neurótica é aquela que se cria. Eu gostei de colocar isso como. Então, a gente está aqui com um indivíduo e a autoridade, o grupo, uma figura simbólica. Então, resumindo a questão da autoestima, tem uma capacidade de sustentar a atenção, porque você está diante disso. Então, como que você vai dar validade ao que você sente? Hum. Eu ontem ouvi uma mulher, pela primeira vez, uma conversa informal, uma americana, casada há 20 anos com um homem, se separou recentemente. E ela me disse poucas coisas, que foi curto, mas ela falou que ela várias vezes achou que ele não era a pessoa para ela. Mas como saber se ela estava certa? Esse é o lugar, é essa. Como saber que aquilo que a gente sente é, faz sentido? 20 anos demorou para sair. E é delicado até eu dizer, óbvio que é certo. Óbvio. Porque eu posso parecer, e aí eu vou do outro lado, que é o lado que ela negou. Tomar cuidado com isso. Uma figura autoritária externa faz esse papel decisivo, incapacidade de suportar a tensão. Uma autoridade externa, que é a mãe, ou pai na versão mãe, ou seja, a função materna, porque agora está cheio de pais assim, né? Não tem, o masculino está completamente fracassado, não tem homens, assim, é difícil. Isso gera uma dependência afetiva, porque toda vez que você está angustiado, você recorre essa figura que depois é substituída por figuras parecidas, ou por outras mulheres, no caso dos homens, né? Pelas amigas, no caso das mulheres, amigas, grupo de amigas, fica com as amigas, nananana, amiga, ou por atividades, drogas, etc. O indivíduo aceita e incorpora a figura, papel que lhe é ditado pela figura de autoridade. Desta forma, quando ele é praticamente drogado, né? Ele incorpora, ele aceita o papel que lhe é dado, mesmo que seja contra o interesse dele, tá? Geralmente é contra. O eu tende, assim, a se identificar sempre mais com a persona, porque isso é a persona, ele vira como esperam que ele seja, e a se conformar sempre mais com os papéis impostos pela coletividade. Aí fica sempre mais remota a possibilidade de que a voz interior tenha qualquer valor e sentido. E o que o sintoma faz nisso?
Em primeiro lugar, o sintoma a, é o eco daquela voz que foi suprimida. É esse o sintoma. É esse. É o eco ou grito abafado daquela voz, independentemente de qual é a versão do sintoma que a gente tem na nossa frente. Tem várias manifestações, mas esse é o sintoma. Por isso que o sintoma é sagrado, por isso que o sintoma é o canal de entrada de qualquer processo de transformação, é o sintoma. Agora, tecnicamente falando, Jung identificou isso, eu já dei uma definição mais avançada daquela de Jung. Jung, o que que ele percebeu? Que o sintoma não era simplesmente o resultado, não tinha uma causa, como Freud viu. Não tinha simplesmente uma causa, mas ele tinha uma finalidade. Esse é típico do pensamento junguiano, a finalidade. Então, a causa é a consequência. Em Freud, a causa é a não aceitação da criança, que é, pois é, um menino, né? De que, de que ele não pode ter a mãe. Essa é a causa. E, ou seja, ele fica parado naquela fase. Não consegue ir para a fase seguinte, que é aceitar a realidade familiar e transferir, uma hora mais para frente na vida, a carga erótica que ele tinha sobre a mãe para outra mulher. Essa é a causa para o Freud. Jung, inteligentemente, percebeu que sim, é por aí. E é por aí. É isso. Só que não concretamente. A causa do sintoma é que não se consegue entrar numa relação fecunda com o mundo interior, representado pela mãe, que é o inconsciente, que são as nossas coisas, as nossos sentimentos, as intuições que temos. Não temos uma relação fecunda. Não sai, e no lugar disso se constrói uma parede. Agora, a causa finalística é a expressão de uma urgência. Então, quanto mais acirrado estiver o sintoma, mais aguda está a necessidade de superar a solução neurótica que a pessoa encontrou e que o mantém preso. Conclusão, é a prolongada dependência da figura materna que impede tanto no homem quanto na mulher, o desenvolvimento da função anímica, que permitiria aquela relação fecunda com a própria interioridade. Mas ninguém ensina isso, porque os próprios pais não têm isso, mas essa é a questão. E é por isso que é a importância da psicanálise. Ela permite um salto civilizacional, literalmente. Perguntas, comentários. Sofia, você quer falar alguma coisa? Sim, é, eu no final desse módulo tem toda não é uma esquematização, mas é como se fosse uma exemplificação de todo esse processo, ou pelo menos do início até uma parte, com as imagens do Rosário Filosofar, não sei como é que fala exatamente, enfim. E é uma sequência de imagens que parece que conta uma historinha entre um casal, aparentemente. Mas aí na apostila tem o desmembrar das figuras simbólicas em cada uma das imagens. E, e aí, no final, ele fala que tem. Primeiro, eu queria saber se por que é que tem essa apropriação de imagens com as. Por que que tem essas imagens no final do módulo? E aí, e também perguntar sobre o final a imagem final, assim, ou a situação final dessa historinha, entre aspas, que é a junção desse.
da, da a junção de dois indivíduos, no caso. Esse daqui faz parte da psicologia da transferência. Eu deixei de fora aqui, eu vi que você mencionou, mas eu deixei de fora porque abre todo um outro capítulo, eu queria focar sobre isso. O que eu vou dizer aqui é que Jung, é, aquelas não é uma historinha, aquilo lá é uma referência à alquimia, ao processo alquímico. São imagens da Idade Média e do renascentismo que expressam o processo alquímico, que a alquimia precede a química, e ela tinha a característica que foi perdida na Idade Moderna de juntar o espírito com a matéria. O alquimista ele buscava uma transformação tanto espiritual quanto material. Então, o alquimista é quem buscava transformar o chumbo em ouro. Mas esse ouro nem sempre era o ouro material físico do dinheiro. Era o ouro também de uma sabedoria e de uma evolução espiritual muito superior. E o alquimista, ele achava que a, a, a realidade psicológica, que ele não existia essa palavra, mas a realidade interior espiritual dele influenciava a forma como ele trabalhava os elementos fisicamente. Então, como você está, determina também a qualidade e o tipo de produto que vai sair das tuas reações químicas. Todos os elementos têm como dizer, uma personalidade, uma expressão são uma expressão da natureza, tem uma personalidade. Então, não é um outro tempo. É um outro tempo. Jung vem desse tempo, né? Ele foi um alquimista com absoluta certeza. E ele teve um dia que ele foi fazer um passeio de bicicleta com os amigos. Ele gostava muito de andar de bicicleta. Fez um passeio e ele estava para voltar para Zurigue. Faltavam 2, 3 dias e ele estaria em casa quando ele teve um sonho. E nesse sonho, alguns homens do passado, vestidos como os renascentistas e que claramente pareciam tipo alquimistas, falaram para ele, estavam conversando com ele, exigindo respostas que ele percebeu não saber dar. E ele se sentiu, acordou, sentiu a urgência daquele pedido e pegou um trem, encurtou a viagem, né? 2 dias, eram 2 dias perdidos de trabalho. Encurtou a viagem e foi diretamente mergulhar na alquimia. Estamos no início da psicanálise, de alguma forma. Ele estudou a alquimia, que estava escrita em grego e em latim, a alquimia muito antiga, né? Vem do tempo dos egípcios, a alquimia. E, e aí ele percebeu, né? Porque a forma como Freud via o processo da transferência era muito simplório. E ele percebeu a complexidade maior do processo, que a alquimia mostrava. Ele encontrou nas imagens alquímicas uma ajuda para compreender o que acontecia na análise. E o que acontece é que nós começamos o processo analítico eh, na nossa versão persona, que são os dois vestidos, né? E nós terminamos o processo analítico na versão em que masculino e feminino finalmente se unem. Esse é o hermafrodito final. E esse processo é longo, ele é tanto entre as pessoas em sessão, analista e analisando, como também na psique da pessoa, do analisando, mas também do analista. E que é um processo de gradual desnudamento das, das camadas construídas socialmente para sermos aceitos, para achando que... Por isso que eu digo, as pessoas chegam até você do jeito que elas estão acostumadas a ter na vida, que é a persona que elas construíram. E elas não sabem que tem alguma outra coisa. E você precisa abordá-la com o mínimo de persona, porque elas não vão te reconhecer. E ao longo devagar, esse movimento vai para uma criação daquela bacia, daquela fonte,
né, em que os dois estão mergulhados, ou seja, começa a se criar um espaço nosso, uma espécie de lugar em que o mundo, aos poucos, fica de fora, que é onde a gente tem que chegar. E a gente pode estar aqui. E nesse estar aqui, podemos acessar de verdade os conteúdos do inconsciente. E aí esses conteúdos começam a falar uma linguagem mais clara, e aí a pessoa em análise, o objetivo é ajudá-la a construir uma relação com esse inconsciente, não como usufruto, uma coisa que vai sendo usada para alguma coisa, mas uma relação amorosa. Essa é a relação, ou seja, você se abre e ao que você sente, e isso te transforma, e os produtos, e você transforma também o inconsciente. Tem uma relação aqui de reciprocidade. Então, essa é a pedra filosofal final, a pedra filosofal. Então, tem a morte. O que que significa morte? Dentro da alquimia, as fases da alquimia são a Nigredo, então a pessoa chega com as ideias dela. Ela sabe, tá com mal isso, tá com mal, tem tudo tá posto. Temos que levar a pessoa num processo de desnudamento. Quando chega lá, ela vai cair em crise, porque perceber que ela viveu de coisas que não são a realidade dela. Isso daqui é a Nigredo e essa aqui representa a morte, imagens de morte. E tem um tempo, essa morte tem um tempo, a gente não apressa esse tempo. A gente não faz a pessoa ficar bem à força. Claro que a gente não abandona a pessoa, dá sentido, o sentido ajuda, mas tem que tomar cuidado para não ficar muito na cabeça, porque senão a gente destrói o processo que está acontecendo. E a pessoa tende a fazer isso também para se proteger do processo, mas aí anulou meses e meses de trabalho. Então, essa morte aos poucos vai. O que que é a ave que sai? Ou seja, é a alma que vai embora para se renovar e para voltar. E tem a chuva, tem a purificação e aí tem um ressurgimento. E nessa renascimento é que o indivíduo não é o mesmo mais. Não é o mesmo mais. Então, essas imagens são a forma como que Jung encontrou para descrever o processo de transformação na relação analítica e dentro de cada indivíduo, recuperando a alquimia. Esse que é o problema, por isso que a gente tem que ter umas aulas, porque essas coisas não estão na apostila e eu preciso contar para dar um contexto, para explicar, senão fica. Tá bom, mas a gente vai retomar. Eu quis focar aqui, vamos para o básico 2, psicanálise no contexto profissional. Praxis dialética, o que que é? A praxis não é a praxe, né? É a praxis. Não é. Bom, tô confundindo com o italiano, mas a praxis dialética é uma ação concreta, transformadora e consciente. A Marcela escreveu isso. É, a praxis ela está dentro de uma visão, não é simplesmente uma ação. É uma atividade refletida, portanto, historicamente situada e orientada para modificar a realidade. Ou seja, nós agimos sabendo onde estamos, sabendo como essa realidade se criou, minimamente sabendo que essa realidade é fruto de uma história, né? E tendo essa perspectiva, nós temos uma ação mais inteligente, mais efetiva e também sabemos para onde estamos levando a pessoa, né? Ou seja, para onde estamos caminhando. A praxis é o encontro entre a teoria e a prática, em um movimento no qual a ação se retroalimenta da reflexão e a reflexão, por sua vez, se renova na ação. Então, novamente, é uma abordagem dialética, é um conceito que vem de Marx, depois de Hegel. Eu vou agindo dentro dessa minha visão, que vai se enriquecendo. Eu não tenho um saber onisciente já de primeira e nem de segunda. Então, eu vou agindo inteligentemente, conhecendo o contexto e vendo o resultado da minha ação, que por sua vez vai me fazer refletir
e aumentar o conhecimento que eu estou tendo da situação e do específico no qual estou agindo para criar uma nova praxis. O método objetivante, basicamente, vivências humanas, fatos naturais e imutáveis. Logo, a psique é uma coisa, vivências humanas, fato natural. Eu sou assim. A pessoa, os diagnósticos que se dão para as crianças de forma tão leviana estão, estão fechando a criança num diagnóstico, como se tivesse um defeito comportamental que é assim, ela nasceu assim, ela é isso, e acabou. E é um fato natural, porque como se fosse genético, por isso que eles estão tentando sempre linkar com a química do cérebro, e é imutável, portanto. Logo, a psique é visto como uma coisa sobre a qual eu ajo, e como a psicologia não tem muito o que fazer quando a gente está dentro desse método objetivante, acaba indo tudo para medicação. Que se é natural, o que que eu faço? O método dialético. As vivências humanas são históricas e socialmente condicionadas. Então, são produto da história humana, da história também daquela família, e são socialmente condicionadas pela família, pelo grupo, pela mãe, pelo pai, pelos amigos, pelo contexto, pela mídia. É uma visão muito mais complexa e requer um grau de inteligência maior, né? Então, a preguiça às vezes ajuda aí para o método objetivante, sinceramente. A psique não é uma entidade, mas o resultado das interações humanas. Isso é Montefoschi mesmo. Lugar de transformação das vivências, criação do sujeito, evolução da consciência. A psique se cria, ela se molda, ela se transforma a partir das nossas relações. Por isso que a análise tem um efeito. E tem um efeito também sobre as relações que essa pessoa está tendo com outras pessoas. Porque nós agimos sobre uma relação que vai se repercutir em todas as outras relações. A psicanálise é a terapia da palavra, né? Da fala, ou seja, da palavra, conforme a Ana disse. Mas de qual palavra? Porque não é da palavra fiada, né? Qual palavra? Não é encher a sessão de palavras. Qual é a palavra? É a palavra de vida, diria Cristo. É a palavra da vida. A palavra que renova, a palavra que nutre. No nosso caso, concretamente, é a palavra que traduz o mais fielmente possível a vivência. O que que fica calado em nós? A vivência. A mente humana fala pra caramba o tempo todo. Ela repete coisas, ela fala sozinha. Ela fala sozinha. Tá no automático. É o ego. Repete, repete, fala, 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 não ouve, na verdade, nada, e tá falando. Então, a gente precisa quebrar isso em nós mesmos, em primeiro lugar, né? Quebrar isso, porque senão a gente fica num transe. E com outro, o que que a gente faz? São dois transes que se encontram. Uma vez simbolizada pela palavra, a vivência pode ser integrada à história pessoal. O que quer dizer simbolizada pela palavra? Não é encontrar o símbolo de Jesus Cristo, ou da estrela do anjo guia, não. A vivência é uma experiência, a experiência. Eu escrevi no meu livro isso, fiz questão de dizer isso, porque as pessoas muitas vezes não sabem, não têm experiência. A experiência é um encontro cru, como se diz, é um encontro sem filtros com uma realidade interna, externa. Isso é uma experiência. E a experiência gera um impacto que te muda. O que as pessoas têm não são experiências, elas fazem coisas com vários filtros, vários, e já esperando certas coisas e permitindo algumas de entrar e outra não, como a nossa visão. O olho
ele já discerne. Por que que as pessoas não vê coisas? Porque elas não estão querendo ver, não estão preparadas para ver, não querem ver. Então, não penetra no campo. A experiência viva, viva, é uma experiência que te pega, que perpassa o racional. Então, quando você tem aquela, quando pega uma criança, ela não tem, não sabe o que está acontecendo dentro dela. E você não sabe também. Porque o que se tem, que se construiu, foram as conversinhas que a mamãe falou, que o papai falou, que a titia falou, que a vovó falou, que, sei lá, a amiga falou, e vai se sobrepondo uma sobre a outra, e a gente perde. Isso é o encontro com o reino da mãe. Esse é encontro realmente com o inconsciente. Senão você não transforma nada. Então, a palavra simboliza, a palavra é um símbolo da vivência, porque não tem como falar da vivência. A palavra se aproxima, se aproxima. É muito difícil. Eu notei isso o tempo todo daquilo que eu vivi. A palavra tenta se aproximar, mas é difícil, porque tem muita coisa, a mente, a racionalidade é pequena comparado ao existente. Essa que é a verdade. A pessoa se enclausura na racionalidade para se proteger. Então, nós o que a gente tá, é tentar dar vivência, palavra, ou seja, simbolizar simbolicamente, porque não é só uma aproximação à história pessoal. A pessoa vai já te dar o diagnóstico dela, ela vai já dizer, não, eu sinto isso porque isso. Você também vai fazer isso? Sinto isso porque isso? Não, 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 não. Eu procurei na internet, o chat GPT me disse que eu tenho isso. Então, a gente precisa conseguir quebrar com um jeito, né? Quebrar isso, porque é mais uma camada neurótica para proteger a pessoa da verdade, que é, em primeiro lugar, vivenciada, não pensada. Primeiro vem o ser, é isso que a Montefoschi viu. Primeiro vem o ser, depois vem o pensamento. Aquilo que antes se apresentava apenas como emoção bruta ou impulso transforma-se em parte do seu percurso reflexivo, permitindo que o indivíduo, se constitua como sujeito consciente de sua própria história. História essa que existe para além do limite da sua pessoa, porque essa história que cada um de nós encarna é uma parte de uma história maior que é a história humana. Então, você é sujeito da vida, da tua vida, da história que você pode criar quando você entra em contato com a vivência e lhe dá uma palavra. E aí, essas palavras que você vai ter são palavras novas. Esse é o processo de humanização. Então, temos a imediação pulsional e emocional, que não é um palavrão. É a emoção, é a vivência do jeito que ela se apresenta, nua e crua, sem julgamento, além do bem e do mal. Sobre ela, se conseguirmos acessá-la, porque a gente tem que sentir antes, né? A gente exercita a mediação reflexiva, porque nos distanciamos sem negar, sem nos separar definitivamente, só uma distância necessária para enxergar. E nos dobrar reflexivamente sobre a vivência para compreendê-la. Claro que implica manter a tua mente o mais livre possível, ter consciência dos teus preconceitos minimamente para. E aí, como é que é a praxe dialética? Eu vou tentar traduzir em palavras. Essas palavras podem não ser totalmente apropriadas, é as que vêm, que eu consigo fazer. E aí eu vou dar palavras para isso. A vivência em si, não, naquele momento ou mais tarde, vai me dizer se eu estava no caminho certo. Aí eu vou modificar novamente, aí eu vou me esforçar novamente para encontrar palavras para dizer o desconhecido. E aí a gente tem a tomada de consciência. Esse é o processo de humanização. É assim que a gente saiu da dimensão humana para uma dimensão animal para a dimensão humana. É superar a imediação pulsional e emocional. Criação de símbolos, isso aqui a Mona Lisa escreveu. A mediação como fato psíquico ocorre quando o homem se distancia de si para se representar e criar símbolos. Exemplo, uma metáfora. Metáfora.
É uma figura da linguagem que se transfere, em que se transfere o nome de uma coisa para uma outra com a qual é possível estabelecer uma relação de comparação. Uma metáfora não é um símbolo. Um símbolo representa algo, sugere outra coisa. A metáfora é um modo de dizer, é representar uma situação, uma vivência, um pensamento com imagens que se assemelham. Isso é uma metáfora importante, não é um símbolo. Comentários? A essência do devir psíquico e social coincide com a própria atividade de mediar, que é a humanização. O que é a atividade de mediar? Esse esforço que se faz para refletir, não para julgar, não para enquadrar, para refletir sobre o que é, o que não é, o que eu sinto, por que isso, por que aquilo. Só isso. Ele é esforço, porque implica que você vai transcender os tuas julgamentos, não vai ficar só no imediatismo, né? Você bloqueia aquele movimento de alguma forma, você sustenta a atenção de não deixar simplesmente sair para entender. Mas com o tempo, isso vira natural. É um esforço no começo, o tempo vira natural. Eu não consigo viver sem fazer isso o tempo todo. É simplesmente natural. É que a libido está presa no imediatismo. Então ela vai seguindo, é uma descida, vum, vum, vum. Só que você não chega a nada, não produz nada. Com isso, você ganha significado, as coisas ganham um novo significado. Por isso que a vida se torna mais interessante. Não é tanto o que você faz, mas como você vive a vida. Se você não faz essa mediação reflexiva, a vida é o que tem, é dada, e você é como um joguete no meio de todas as coisas que tem que fazer, as pessoas, né? E aí você perde, não tem a subjetividade, você se perde e cansa, só cansa. Ah, vamos para o médio um, Posso fazer um comentário? Uma sim? pergunta? Tem um ditado que fala assim, não leva o desaforo para casa, né? E esse ditado me parece assim que ele é bem a parte impulsiva da coisa. Se alguém me fez alguma coisa, eu fico com raiva, eu tenho que, não posso levar esse desaforo para casa, eu tenho que agir no mesmo nível. Mas aí, como que acontece? Então, se a pessoa me faz alguma, tipo, sei lá, fechou no trânsito e eu fiquei com raiva. Aí eu vou meter a boca na pessoa porque, quase me atropelou, sei lá, alguma coisa assim. Mas o correto seria, então, eu perceber que eu tô com raiva, mas mesmo às vezes a pessoa, tipo, é, me desaforando ou fazendo alguma coisa, eu vou ficar calado e não falo nada, e aí vou entender por que que isso aconteceu comigo, por que que eu fiquei com raiva, como que eu deveria, eu nunca falo nada para a pessoa, eu deixo ela agir do jeito que ela quiser, à torta e à direito, Vamos ver primeiro se alguém tem alguma coisa a dizer a respeito. O que vocês responderiam? tipo, na prática, assim. Uhum. Ficariam quietas ou meteriam a boca, como ela disse? Ou falaria alguma coisa, só que, tipo, mais comedido, assim, sabe?
Ah, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Não, 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 não vão ficar nisso, não. Não tem problema, não. Eu vou tomar, fazer outro café, eu fico aqui. Vocês não vão ficar quietas, não. Eu acho que tem coisas que são mais facilmente digeríveis, vamos dizer assim. Por exemplo, esse exemplo que você deu, é, eu acho que não tem muito o que processar naquele momento ali. Então, acho que caberia sim meter a boca, sabe, nesse momento. E não que isso eu deixasse passar, mas naquele momento, eu acho que é algo que não tem muito o que se processar. Eu acho que sim, caberia, mas depois seria um trabalho para ver também o tanto que aquilo, por que que de repente eu fui tomada do jeito que eu fui tomada, porque, sabe, seria um trabalho para depois. Sei. Tá bom? É que eu dei um exemplo mais genérico, né? Não, vamos Mas, ficar com isso, vamos ficar com isso. Fala, Karina. Ah, enfim, quando isso acontece comigo, eu sinto uma raiva assim, pequenininha na hora, taco ali uma buzina, mas não fica muito comigo, porque eu fico pensando, ou pode ser uma pessoa sem noção, que acha que o tempo dela vale mais do que o meu tempo, ou pode ser um cara que está tentando chegar no hospital, porque a mulher dele está parindo, ou alguma emergência, a gente... Então, eu acho que não tem muito a ver comigo, tem mais a ver com a outra pessoa, entendeu? Não é uma coisa pessoal que essa pessoa está fazendo comigo. Ela nem sabe quem eu sou, né? Então, sei lá. Tá, Sofia. Eu acho que depende. Depende também de como a gente se encontra no dia, na situação e tal. Mas aí, por exemplo, a Karina falou agora de, a pessoa não me conhece. Porém, eu acho que existe muito a questão da imagem ou da energia que a gente passa para os outros. Se eu vejo um homem de 2 metros e uma criancinha bem pequenininha, são duas coisas diferentes. E dependendo disso, a reação que a gente tem é diferente também. Mas, que nem a Caroline disse, é uma coisa que também depende muito da importância ou do jeito que a gente media isso. Eu acho que depende muito. Mas se fosse eu, às vezes a minha reação é meio uniformizada para muitas coisas, que é de não, não reagir de uma forma explosiva ou forte na hora, mas depois ficar pensando e pensando e analisando na minha cabeça o que eu podia ter feito, o que seria, enfim, que é uma coisa que não é bem certo, porque depende. Mas, enfim. Tá certo. Victoria? Eu concordo com a Caroline. Eu responderia, dependendo de como eu estiver no dia. Eu respondo ali, faço que nem a Karina, buzino de volta e depois vejo. Dependendo da coisa, eu também não meio que deixo pra lá ou respondo ali na hora e, enfim, penso depois. Então, aqui, a primeira, você reagir, ou buzinando, ou falando alguma coisa, é o imediatismo, né? Você pensar e tal, raciocinar, é a função da mediação. Qual é melhor? Pô, depende de quem você é, em primeiro lugar. Então, se você é uma pessoa que tem várias questões, por isso que é difícil dar uma resposta. Realmente depende, porque se você descarrega as suas tensões no trânsito, você vai ter que aprender a ficar quieta e a pensar por que você está descarregando, porque senão esse é um mecanismo neurótico. Se você pensa demais e não age, talvez você tenha que agir. Agora, aí, e você vê como eu estou ampliando. Quem é que está fazendo a ação? Não tem uma.
o que é certo em geral. E a tua abordagem, a forma como você falou, é abordagem não dialética. É abordagem, faço isso, faço aquilo. E pega uma situação genérica que não tem como responder. Assim, genericamente, sim ou não, mas agora, também depende do país em que você está, do lugar em que você está nesse país, né, das consequências, do que você vai conseguir com isso, etc. Agora, a questão principal é, independentemente do que você fizer, é bom a gente refletir depois. Por que que eu escolhi essa abordagem ou a outra? Segundo, o trânsito entre outros momentos da vida é um espaço privilegiado para descarregar tensões. Então, é um sintoma, nossa reação também pode ser bem que depende do lugar em que você está, se acontece o tempo todo na tua cidade, na tua rua, no teu bairro, vira um problema em si. Mas o trânsito, em geral, é um momento de tensão para todo mundo, onde as tensões são descarregadas. A pessoa está voltando do trabalho, a pessoa está com pressa, tem sempre gente, tem barulho, não é humanamente agradável. Mas o que que a gente vai fazer? Mudar é uma opção, mas precisa desenvolver um entendimento. Se eu tô, o que que eu estou sentindo, por que que eu estou mais nervosa hoje? E também pode buzinar. Mas observe sempre depois eu não sei, eu gosto de fazer uma. Qual é a coisa que. Qual é a vantagem maior? Entendeu? Assim, no final. Isso dentro, quando você. eh, Se você não consegue se posicionar diante da amiga e do cara desconhecido no trânsito, né? Vamos fazer. Qual é a prioridade aqui? É isso, tá bom? Vamos para o próximo, que é o médio um, Reflexões da Caroline. Ah, aqui também, outra palavra. Individuação, ser um indivíduo criativo no meio da massa. Isso que que a Caroline escreveu. Criativo, não, é criador, exatamente. Criativo você pode ser sem ser criador. Nós vamos criar uma nova realidade, como Deus criador, sabe? Esse é o criador. Essa é a lugar. É claro que você precisa ser criativo para ser criador, mas você pode também não ser criador e ser criativo. Só faz gambiarras, por assim dizer, né? E cria situações, mas não modifica a base, a estrutura, o sentido geral das coisas. É muito importante essa distinção. A criatividade do ser, aí a criatividade do ser é aquela espontânea, brota diretamente e somente da fonte da vida, que é o inconsciente. Sim. É, essa criatividade só não tem como se manifestar sem um sujeito reflexivo, não é uma obra de arte. Mesmo assim, precisa ter alguém que decida fazer a pintura, que decida fazer a escultura, que assuma o custo, que assuma o tempo, assuma o trabalho, etc. Essa relação. Mas certamente sim, o novo brota do inconsciente. Então, o criador, ele cria, mas ele realiza efetivamente uma mudança. Não é só uma criação, porque a gente fala muito de criatividade. Criatividade pode ser só mental e eu não mudo muita coisa. Criatividade de um post nas redes sociais. Aqui a gente vai realizar uma nova estrutura, realizar uma nova forma de se relacionar, de estar conosco, de falar até. Eu sou um representante do todo. O que senti na minha pele, diz a Caroline, ao ampliar o olhar sobre a história humana, é que nossos problemas e dores diminuem ao entender que eu sou um recorte de um todo. Diminui porque eu, ego, diminuo frente a um cenário instalado de muito tempo, onde crenças e modos, papéis são fixados. E então voltamos à explicação de Jung sobre sermos criativos. Tem saída. E a saída é a evolução da consciência verdadeiramente falando. Então, aqui é que a criação e criatividade e criação se unem. O que que vocês compreendem desse trecho?
Essa primeira parte quer dizer que os problemas e dores diminuem quando a gente entende que todo mundo está passando por um processo similar? É isso? É, sim, é isso. Se diminuem no sentido que perdem, diminuem porque você perde aquela responsabilidade, como se você fosse a pessoa defeituosa. É isso, Caroline, responda você. Você que escreveu isso. Eu percebo que diminui porque eu acho que eu amplio o olhar, eu saio daquilo que afoga e amplio o olhar e entendo que isso não é anormal, que isso é uma coisa, é um recorte realmente do que vem acontecendo há muito tempo. Não só que todo mundo está passando, é porque tem uma história humana. Então, na história humana hoje, se eu, como mulher, é, estou lutando para conseguir direitos, sei lá o quê, a minha luta é porque eu tenho uma história de repressão das mulheres. Por isso que é Uhum, tão difícil, não é porque eu estou simplesmente sou azarada, uhum. Não entendeu? tinha como ser de outro jeito. Como? Tipo, não tinha como ser de outro jeito, Ah, sim. é, 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 dentro é, desse contexto, né, atual. é. E todas as questões, a nossa dificuldade, nós vivemos uma sociedade massificada, a dificuldade de se colocar, de se posicionar, de trazer conteúdos novos, a questão o que eu sinto tem valor. É, todo mundo passa por isso, mas mais especificamente é porque estamos evoluindo numa direção que é nova para todo mundo. Uhum, Então, o velho grita, mas, se mantém, é uma estrutura que não acaba de repente, inclusive dentro da gente, E o velho luta para permanecer, né? por inércia. Uhum. E medo também, talvez. Por inércia, é, com certeza por medo, mas quando vira uma pessoa, né? Uhum, Quando vira, é, porque essa é a contradição interna. Ao mesmo tempo que nós queremos dar valor ao nosso sentir, nós temos medo. E esse medo mantém a estrutura antiga, que já existe por inércia, só porque está lá há muito tempo. Então, está estruturada. Então, a mantemos, alimentamos quando deixamos que o nosso medo nos breque. Aí, como que a gente faz para superar isso aos poucos? É sempre aumentando a consciência e conquistando território um pouquinho de cada vez. Bom, o que mais temos aqui? Roteiro, o parteiro, assim, parteiro da alma. O analista é o parteiro da alma, como dizia Sócrates, a analista se torna o parteiro do novo. Esse é o nosso trabalho. Sendo o mediador entre consciência e inconsciente, porque ele faz isso com ele, ajudando a trazer os conteúdos inconscientes para a consciência, porque ele transita, né? Então, na sessão, o que a gente precisa conseguir fazer é transitar. É perceber a fala racional, a nossa, mas também o que a gente sente do outro e como que eventualmente o que sentimos entra em contato conosco, para que possamos ajudar o outro a sentir o dele e brecar quando vai numa direção que não leva a lugar nenhum, que é só neurótica. E é isso que permite o paciente fazer uma nova relação de si mesmo. Uma experiência da relação nova. Se ele vai na sessão e com você faz exatamente a mesma coisa que faz com a amiga, você não fez diferença nenhuma. Mesmo que fale com você coisas que não falaria com a amiga, mas a abordagem, a forma como falou, o que que ele sai? A pessoa sai com o quê de novo? O que que pariu de novo? Temos que deixar uma semente sempre. Essa relação, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Essa relação nova é uma relação que tá permeada de uma alma, de verdades, da capacidade de lidar com elas.
Enfim, isso daqui que é, humanizar é isso, é mais civilização, mais cultura, mais consciência, as coisas são todas juntas. A pessoa bruta, quem é? É a pessoa imediatista e só, né? Que aplica um pensamento sem questioná-lo nunca. É uma pessoa bárbara, da barbárie. Isso aqui é barbárie. A cultura é a capacidade de produzir conhecimento, de refletir, ela só surge assim. Depois ela vira estereótipo, vira preconceito. Mas senão ela produz consciência. Então, essa é a civilização humana é um processo que leva a uma sempre maior conscientização do que é a nossa realidade. Tá bom. Vamos concluir com o pensamento final que ficou com vocês? Acho que eu fico com o processo de individuação, que se a gente não passa por ele, a gente não está vivendo uma vida que é nossa, verdadeiramente nossa. A gente está vivendo uma vida como se fosse uma vida imposta. Hum, É, exatamente. A gente deixa que o outro escolha. A gente entrega as rédeas para um outro, seja família, coletivo, sei lá. É, você é uma peça de uma engrenagem, e só. Qualquer que seja o teu papel. Até exagerando um pouco, é como se a gente fosse um robozinho. Com respostas prontas, com comportamentos estereotipados, com sentimentos. É sério? E os robôs são perigosos, né? Uhum. Eu sinto isso, eu sinto que eu andava pela vida feito um robozinho. Eu não acho que eu não acho que eu era um robozinho perigoso mas um robozinho. Hum, É, é. Eu tenho a sensação de que a gente tem tanto material histórico mesmo, e, e que de final das contas é chegado para a gente tão pouco, tão pouquinho, que não permite com que a gente pense e de fato exista essa realização do ser, né? Eu acho que o que chega para a gente é muito pouco. Então, é como se alguém já soubesse, antes de chegar na gente, que é perigoso essa liberdade de ser, porque não haveria uma massa, não haveria um controle, não haveria, né? Seria uma coisa assim, é, enfim, difícil de controlar, né? Pensando com a cabeça de quem quer controlar, de quem quer fazer o que faz hoje, em todos os sentidos. É, essa castração, essa onde a gente encontra em todos os lugares. E eu acho que a gente é maior do que a gente pode ser maior do que a gente pensa. É isso. Eu vou seguir o gancho da Caroline quando ela fala que chega muito pouco para nós. Teve um momento que você estava falando que eu pensei assim, meu Deus, quando acabar esse curso de formação
eu vou fazer? Onde é que eu vou achar informação tão profunda, assim, que realmente mexa, né? Porque eu vejo em mim, assim, como eu ainda estou muito na linguagem de hoje, assim, no objetivante, como a gente é, tem mesmo que fazer esse trabalho de, tipo, o que que tem em mim nisso que eu preciso olhar para isso para poder me transformar. Então, sair do objetivante e ir para o dialético é uma coisa, assim, de momento a momento, de situação a situação. E não é tipo, usando um exemplo assim, tipo, vou lá na igreja, rezo e o resto da semana eu faço o que eu, né? Como se, tipo, o dialético fosse só um momento e depois eu vou viver o resto da minha vida objetiva. Não. É um mudar a forma de ser, né? Como você falou, a minha vida já é assim, já incorporei isso, né? Então, é sair realmente desse objetivante e entrar no dialético como um modo de ser para conseguir, é, inclusive para conseguir esse conhecimento que chega, mesmo sendo pouco, conseguir tirar o melhor dele e fazer essa transformação, né? Me fica comigo uma frasezinha que você falou no meio da aula, Adriana. Porque a preguiça contribui para o método objetiva. E isso é muito engraçado, porque não é só para o método, é também, e a gente pode ver uma coisa objetiva, não só um método, mas uma coisa objetivante. Eu vejo isso em todos os lugares que eu vou. É sempre uma resposta pronta, ou uma preguiça de pensar, uma preguiça de se colocar num lugar diferente, não só no sentido de, nossa, procurar uma super transformação, mas é só, nossa, eu vou seguir esse caminho, vou para a direita ao invés de ir para a esquerda hoje. É uma, eu acho que é uma, eu percebo essa coisa estática na sociedade. E, e também juntando agora com o que a Mona Lisa falou e com o que a Caroline disse, de chegar uma coisa, chegar pouco, entre aspas, para a gente, é isso, e também eu penso assim que o legal, às vezes, legal no sentido de ser uma coisa a se experimentar, mas não quer dizer que seja realmente agradável, é pegar uma coisa, uma situação, ou o que chega para mim e pensar isso de tantas maneiras como uma, sei lá, pensar de maneiras diferentes e pensar como eu pensei de maneiras diferentes ao longo do tempo em que eu estou em contato com essa coisa. Então, por exemplo, tem um livro que eu li recentemente e é um romance. E aí, quando eu li pela primeira vez, ele tem um significado para mim, me passa uma impressão. Aí, se eu releio, me passa uma outra impressão, porque dessa vez eu estou prestando atenção em outras coisas. Mas se eu penso a respeito da primeira leitura e depois a respeito da segunda leitura, eu chego a uma terceira ou mais conclusões. E eu acho que esse renovar é muito legal. E é isso que fica para mim. Isso aqui é o conhecimento que vai sempre somando. Victoria? Acho que hoje eu tô mais pensativa do que. Tá bom. Então, sobre chega pouco, é importante, viu? Essa constatação. Porque, historicamente, quem percebia essas coisas e fazia a mudança, ou seja, exercia o processo de individuação, eram poucos. Aqui, vocês aí, é massa. A massa não faz nada. A massa só mantém o sistema.
Agora, os que fizeram, os heróis também geralmente foram mortos, né? Não é que eles tinham uma vida agradável. Assim, é mais, porque é mais forte do que eles, enfim. Basta pensar no Giordano Bruno, é uma figura muito forte para mim, Giordano Bruno. Mas, enfim, todas as pessoas que se anteciparam, que trazendo o novo, elas têm que ter estrutura. E então, é isso que Montefoschi disse no começo já da tragédia, assim, um pouco depois desses livros que a gente está estudando, não é mais tempo para os heróis, porque os sonhos trazem isso, o inconsciente trouxe isso. Acabou o tempo dos heróis, um indivíduo aqui, outro lá, outro lá. Agora é as pessoas. Ou seja, está baixando o santo nas pessoas. Não é mais para esperar que alguém faça. Por isso também, acredito eu, que todas as instituições estão em crise, porque não tem a referência externa de uma autoridade boa para quem, para mim, né, boa para cada um, não se sustenta muito, está caindo. E eles estão também confirmando a fraqueza deles, né? Então, cabe a cada um de nós. E o que chegava a cada um de nós era nada mesmo. Era só repetidores. É, então, aí se dá aí isso tanto no psicológico quanto no social. São duas faces da mesma moeda. Então, você dá a distração e a diversão para manter o povo quietinho. Mas essa coisa está mudando já tem umas décadas. A psicanálise, ela existe porque já está um momento histórico para essa mudança acontecer. Por isso que Jung, ele percebe a individuação porque ele se encontra nela. Ele não sabia nada disso, ele simplesmente se encontra numa situação e transforma isso em conhecimento. Aí a Montefoschi que vem depois tira umas conclusões que são óbvias, né, nesse caso aqui. Se todo mundo fizer isso, o mundo muda, né? Todas as estruturas começam a cair. Eu lembro a minha analista, isso já eu é bem nova, não sei o que a gente está, por que a gente chegou nisso, mas o sistema que a libido cria uma estrutura, né? Assim, você tem é muito importante, né, entender a dinâmica energética mesmo, mas cria uma estrutura de comportamentos, pensamentos, ações, rotinas e tudo que corresponde no plano social à instituição, uma instituição, a burocracia das coisas. Então, você passa por aqui, você não cruza, fica parado no meio assim. Agora, se cada um, que é um bolo de energia, de libido aqui, cada um de nós, né, vai saindo, você vai desmanchando vai caindo por dentro, vai desmoronando. É claro que é um processo histórico, não da nossa vida individual. A mesma coisa psicologicamente por isso que eu digo, tem que ir por passinhos. É, eu não sou uma pessoa que me julgo, eu não me julgo. Se eu sinto que eu preciso ser imediatista, eu vou ser imediatista sem nenhuma preocupação. Porque a questão não é essa, a questão é se eu sinto isso, eu dou valor ao que eu sinto, depois eu vou ver o que que é. E se eu percebo que eu estou repetindo um padrão que me diz respeito, porque, sei lá, eu tenho um determinado traço assim, ou diante de certas. Tá bom, e daí? Isso não me define. Então a gente tem que sair também essa coisa, essa camisa de força. Então você vai repetindo, porque se a gente se forçar em ser de outra forma, não vai funcionar. Não vai. É melhor você errar milhões de vezes. Repete o erro, até você ficar exausta. Simplesmente ele vai cair. Senão você tem que fazer uma força para ser assim. É como mudar a alimentação. Tente, tente, boa sorte. Porque você vai vou escorregar de volta para onde você estava. Tem que ser um negócio orgânico, um processo. E os comportamentos são modo de pensar e tudo. Então, toda vez que a gente passa pela mesma situação, a gente a mastiga um pouco mais. Essa é a espiral dialética. Aí, cada vez você mastiga, 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 até que está superada, está dentro do sistema, é uma digestão completa. Aí não aparece mais.
É claro que às vezes você tem que se dar um chegar para lá, né? Também não é para ficar, se aproveitar. Quero dizer, você pode se dar uma sacudida, né? Porque às vezes está na hora de, pô, gente, chega, né? Você pode, mas é nessa abordagem, assim, porque você já sabe, você pode confiar que está na hora e dá para ter o corte, mas não é com superegos, é isso que eu quero dizer. Tá bom, e falando nisso agora, próximo momento que a gente vai ter aqui, vou voltar não, vou apresentar a questão da leitura da aura, né? E pelo viés psicanalítico, ou seja, eu vou mostrar os alcances e os limites mesmo. E por que que eu falo isso? Porque o que eu vou falar vale para muitas outras formas de terapias, muitas terapias e métodos divinatórios, sei lá, para alcançar conhecimentos. É importante uma reflexão séria sobre isso para a gente saber onde é que a gente está, como a gente administra essas coisas, só isso. Tá bom? Então, daqui a 5 minutos eu mando outro link. Aqui.